Senhor amado, abençoa, Senhor, os teus filhos, todos aqueles que participam conosco, já estão prontos, seu coração, sua Bíblia aberta, seus papéis para anotações. Senhor, obrigado por essa grande igreja espiritual, invisível, que está reunida conosco agora. Pai, abençoa, Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, na oferta do nosso tempo, Senhor, do nosso coração, aquilo que nós, de coração, podemos oferecer a Ti de gratidão. Seja louvado, seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Nós estamos fazendo isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Estamos fazendo isso aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas que vão acontecer quando a igreja for a igreja do Senhor Jesus, a esposa do Cordeiro, for arrebatada. Aqui é o povo. Aqui está. Então, a primeira coisa que nós estudamos anteontem, foi que haverá uma ceia, a ceia com o vinho novo. Estudamos sobre o nazareado de Jesus depois da ceia em diante. Depois nós estudamos sobre o guarda-roupa, né? As vestes, tanto do esposo quanto da esposa. Tanto do esposo quanto da esposa, nós estudamos e terminamos com as vestes salpicadas de sangue que ele colocará sobre si para poder estabelecer a vingança entre os povos, preparando a sua esposa para a grande batalha que haverá quando ele chegar, quando a cidade chegar no seu lugar. A cidade chegará no seu lugar. A cidade chegará no seu lugar e ficará sobre a terra. Sobre a terra. Então, o sol se apagará, a lua não dará seu resplendor, nem o sol, nem a lua, e nós chegaremos. Então, essa viagem da cidade, dentro da cidade, nessa viagem da cidade. Número 3, hoje nós vamos estudar o Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Vamos ler alguns textos da Bíblia, no Tribunal de Cristo. Vamos ler vários textos que eu queria que vocês vissem. Aqui eu estou com a minha Bíblia, aqui na minha mão, a Bíblia Agenda. Bíblia Agenda. Eu amo esta Bíblia, vimos a Bíblia Agenda. Não porque você ama tanto essa Bíblia, você ama essa Bíblia. Primeiro texto, vamos colocar aí os textos. O primeiro texto é o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 10 a 15. É muito importante a diferença que há entre o tribunal de Cristo, né? Que é o tribunal de Cristo, e o trono branco. Algumas pessoas precisam saber, né? A diferença entre o tribunal de Cristo e o trono branco. Devo colocar aqui para vocês. Olha só. O tribunal de Cristo não é um julgamento, é um tribunal de Cristo, TC, não é um tribunal de condenação, não é um tribunal de condenação e nem de julgamento pessoal, é um tribunal onde o Senhor Jesus, é Ele que vai julgar. Ele vai julgar o quê? Vai julgar as nossas obras. Não é um tribunal de julgamento pessoal, mas sim para a avaliação das nossas obras. Né? As nossas obras não nos salvaram. Não nos salvam as nossas obras, a não ser as obras da fé. Isso é muito diferente. A sua obra social, a sua obra social, e com ela você querer ganhar com a sua obra social a sua salvação ou algum prêmio de Deus. Não. Elas demonstram quem você é. Você não faz obras para ser salvo. Você faz obras de assistência
porque você é salvo, que você conhece a Deus, que você ama as pessoas, que você faz beneficência, porque você quer superabundância. Existe diferença entre abundância e superabundância. A abundância eu ganho quando eu tenho a graça de Deus e sou fiel a Deus. A superabundância é quando eu compartilho o que Deus me deu, então as pessoas dão glórias a Deus pelo que eu lhes dou, eu dou a elas, então elas dão glórias a Deus. Então Deus me dá mais para que eu possa continuar fazendo as pessoas darem glórias a Deus. E quando as pessoas dão glórias a Deus, então Deus me dá mais para eu dar mais, para que as pessoas possam dar glórias a Deus. E quando as pessoas dão glórias a Deus e elas oram por mim, porque eu fui usado e o canal de Deus para fazer beneficência a elas, e elas oram por mim, então Deus me dá superabundância, mas não me dá para que eu tenha, para que eu compre um bloco inteiro de um prédio, para que eu seja o rei no meio de uma cidade. Não, ele está dizendo para que eu possa abençoar as outras vidas, aumentar a minha mesa para que outras pessoas possam comer nela e delas. Então, a diferença entre a obra da fé e a obra que eu faço para conseguir tentar alcançar algum benefício da parte de Deus. Não, eu faço isso porque Deus me abençoa. Eu faço isso porque Deus é o meu Salvador. É uma diferença muito grande isso. Paulo fala isso antes de ler Romanos, já que estamos aqui nesse aspecto da beneficência. Paulo fala, ele fala em 2 Coríntios isso, ele diz sobre isso em 2 Coríntios. E eu sempre falo nas igrejas sobre isso, quando ele explica dizendo a respeito da nossa obra de fé. Ele fala assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 Coríntios capítulo 9, verso 12, desculpa a minha confusão. Aí ele diz assim, a partir do versículo 10, ora, aquele que supra a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará vossa sementeira e aumentará os produtos da vossa justiça. Mas ele diz aí também no verso 8, diz assim, é Deus poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenhais sempre, em tudo, toda a suficiência e superabundez em toda boa obra. Então ele fala de, primeiro, abundância, depois ele fala abundância. Eu tenho abundância porque Deus me dá e não falta para mim, mas eu tenho abundância para que eu possa oferecer aos demais. E como que as pessoas, quando elas oram por mim, acontece algo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim, versículo 12, porque a abundância, 9:12, porque a abundância, 2 Coríntios 9:12, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redundam em muitas ações de graças oferecidas a Deus. Então, eu administro isso, ofereço às pessoas, as pessoas dão graças a Deus por aquilo que elas recebem da minha parte. Aí ele diz no texto, ele diz assim, verso 13, porque em vista desta administração, eles glorificam a Deus pela obediência que professais ao Evangelho, que pela generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos, verso 14, assim mesmo na oração deles por vós, terão por vós ardente saudade por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, a oração deles fará com que eu tenha superabundância. Quando eu ofereço algo de mim, então Deus me dá superabundância. E a pessoa ora por mim, Senhor, abençoa esta pessoa, porque eu estou dando glórias a Deus por aquilo que ela ofereceu para mim, compartilhando dos bens que o Senhor tem dado a ela. Então, ela tem superabundância. Estas obras que serão julgadas no livro no dia do Tribunal de Cristo, não são obras para a salvação, e sim estas obras que eu estou falando. Estas obras, o que Deus me deu, eu pude repartir a outros, eu fui generoso a outros, então o Tribunal de Cristo será esse grande tribunal onde nossas obras... Outro texto também que me vem à mente, que o Espírito Santo me faz lembrar aqui, não estava preparado para esse texto, e esses textos, irmãos, que eu estou lendo, não tenho...
anotação para falar isso. Isso aqui é o Senhor que dá. De vez em quando ele nos faz lembrar algumas coisas.